conversar um pouco sobre vinhos, o mundo do vinho e algumas curiosidades. Na gravação de hoje a gente vai mostrar como abrir um vinho, né, Beto? Como servir, porque tudo isso tem uma técnica, né? Tem. Então, aqui a gente está diante de um vinho com rolha e com lacre. Então a gente precisa ter um abridor, um saca-rolha que possa cortar o lacre, né? A gente tem que cortar o lacre, então a gente tem duas formas de fazer. Tem esse daqui você faz assim, ó, e corta, gira ele, e ele tem uma lâmina aqui que vai cortar, tá? Tem também esse que tem essa faquinha, você também vai cortar o lacre aqui. Agora, Beto, onde é que eu corto? Porque normalmente eu corto aqui em cima. Tá vendo? Tem um abaulado aqui. Normalmente você corta em cima. Não é o recomendado. Você tem que cortar embaixo. Por quê? Porque em cima você ainda pode... A cápsula ela é suja, né? Então ela vem do ambiente externo. Ela pode contaminar o vinho. E aí cair impureza dentro do vinho. Então o certo é você cortar aqui embaixo, onde eu estou cortando aqui. Corta embaixo, aí pode fazer um corte para cima para poder tirar a cápsula, tá? Então você tirou a cápsula na primeira etapa, usou a faquinha ou usou esse. Esse eu não recomendo muito porque ele não corta lá embaixo, ele corta em cima, tá? Você vai ter que acabar tendo uma faquinha para cortar a outra parte. São acessórios que às vezes também vem em kit, né? A pessoa já vem um acessório desse, já vem uma situação. Esse daqui, ó, normalmente vem em kit. Esses três aqui, com aerador, por exemplo, eles vêm em kit. Para quem não tem, é interessante comprar um kit. Se você cortar o lacre, né? Você pode cortar com a faquinha ou com um cortador de lacre, a gente pode usar um abridor. Pode ser esse daqui, que ele tem essa função aqui para abrir, né? Essa espiral para poder enroscar, ou pode ser outro tipo. Eu vou tentar mostrar para vocês como utiliza esse aqui, que ele é um abridor diferente, que ele bombeia a ar para dentro da garrafa, tá? Então é simples, é só enfiar no meio da rolha e bombear o ar. Você vai ver que vai começar a ficar mais duro. Olha! E a rolha vai sendo expulsa da garrafa, né? Que interessante, muito fácil esse. E aí depois você tem que tirar a rolha aqui, ó. Pronto. Super fácil. Então esse abridor aqui, ele bombeia ar para dentro do vinho e o ar expulsa a rolha. O abridor ideal. Não existe um abridor ideal, mas esse daqui seria o abridor que o garçom, né? Ou um sommelier ele tem que ter. Primeiro porque ele é muito prático, né? Ele cabe no bolso. Você pode levar numa viagem, colocar no bolso, enfim. Colocar na mala, senão não consegue despachar. Eu já perdi alguns. Tá? E como é que você usa ele? Então ele tem, esse aqui tem dois estágios para retirar a rolha. Tem a faquinha que a gente já usou, né? Vocês já viram. E tem a espiral aqui para retirar a rolha. Então como é que a gente faz? A gente vai colocar no centro da rolha e vai girar até a última curva, até essa última curva. Depois você vai pegar o primeiro estágio, que chama, colocar nessa posição aqui, ó, que ela tem um Lzinho aqui, que é para justamente engatar aqui na garrafa, segurar aqui com a mão e levantar a rolha até chegar no segundo estágio. E aí você faz o mesmo processo. Pronto. Então esse abridor aqui, para quem... às vezes você está em casa e não sabe usar. É porque falta só a orientação, a técnica, né? De usar os dois estágios. Que isso aqui é que facilita. Você não precisa fazer força. É só jeito. Esse abridor basta ter jeito, não é força. Não precisa puxar. É só, do jeito que a gente demonstrou, né? Usar os estágios, né? São dois estágios. O primeiro e o segundo. Sempre tendo apoio na boca da garrafa, né? E aí você usa o braço de alavanca aqui para subir a rolha e depois finalizar para tirar a rolha.
Depois que a gente abriu a garrafa, tirou a rolha, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um aerador. Se o vinho é um vinho que tem mais tempo de guarda, que já está há um certo tempo, 2012, 2010, 2013, é um vinho mais antigo, um vinho melhor, normalmente esse tipo de vinho ele requer uma aeração. E aí você pode usar vários tipos de aeradores, como a gente comentou, né? Esse aqui são 2 exemplos. A gente vai demonstrar esse daqui, para que ele serve e como é que ele vai influenciar na qualidade do vinho na hora de beber, né? Então esse aqui você coloca no gargalo e serve na taça. Eu vou girar aqui para vocês verem como é que ele vai, o que ele vai fazer. Então o que ele fez aqui no vinho? O vinho passou por esse labirinto aqui. E esse labirinto ele fez com que o vinho ficasse turbulento e oxigenasse mais rápido. E essa oxigenação foi para dentro desse vinho que está na taça. Então esse vinho aqui ele está mais oxigenado, mais aerado do que esse que está dentro da garrafa. Então quando o vinho ele requer aeração, ele vai abrir mais, ele vai volatilizar mais, aromatizar mais fácil do que esse que está aqui, que não foi aerado. Tá, e agora como é que a gente usa um decanter? Primeiro, o decanter ele é utilizado para o vinho que precisa uma respiração e ele precisa também eliminar os cristais que estão no vinho na hora de servir numa taça, ele não passar para a taça, né? Então como é que eu faço? Eu uso um decanter. Então com um decanter, o vinho tinto, ele tem esse ombro que é justamente para reter os cristais. Os cristais vão estar aqui embaixo. Quando eu virar a garrafa, eles vão querer sair e vão ficar retidos aqui no ombro, tá? E quando você começar a ver que está saindo ou uma borra ou um cristais, você tem que parar de servir o decanter para não passar para ele, tá? Então você vai depositar aqui, derramar o vinho no decanter, ficar observando o ombro para ver se não passa nenhuma, ou também aqui no gargalo do decanter se não está passando nenhum cristal de tanino, tá? No caso, esse vinho aqui, ele é eu estou só fazendo uma demonstração, ele é um vinho que não é para ter cristais, né? Mas enfim, então você olha aqui no ombro se já tem alguma formação de cristal e se tiver você vai parar, vai ficar um resíduo do vinho no fundo da garrafa, que é normal, tá? E o vinho vai estar dentro do decanter. Bom, o decanter ele é utilizado para 2 maneiras, duas formas, né? Uma, eu vou utilizar para limpar o vinho não servir a taça com sujeira, então está no decanter, tá? Então serve para isso. E a outra função do decanter é aerar o vinho. Como é que eu faço a aeração do vinho com o decanter? Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento circular aqui, você vai deixar um tempo aqui circulando, ele está aerando o vinho, e eu deixo ele um tempo parado para ele poder absorver incorporar esse oxigênio. Depois eu volto a fazer da mesma forma, né? Ficar girando o vinho aqui no decanter até o tempo que for necessário. Então tem vinho que demanda 30 minutos, tem vinho que demanda 1 hora, tem vinho que demanda 2 horas de decanter. Isso depende do vinho. Na ficha técnica do vinho tem escrito normalmente qual é o tempo recomendado de decantação. Ah, então eu vou fazer um jantar. Beto, eu vou fazer um jantar. Eu tenho que abrir o vinho 2 horas antes, se ele precisar de 2 horas? Sim. Meia hora antes? Sim. E vai ficar dentro do decanter. E você vai levar esse decanter para a mesa e é onde você vai servir o vinho. Por isso você orienta sempre para observar o rótulo, né? O rótulo, a ficha técnica. Se for um vinho mais elaborado, que demanda esse tipo de técnica de serviço, que é o uso do decanter,
é interessante você ler sobre o vinho, ver qual é a recomendação para servir o vinho, se tem alguma se ele orienta a usar o decanter ou não, se orientar, quanto tempo ele está orientando, e assim você vai poder servir o vinho e apreciar o vinho da melhor forma.